Bem, vamos falar numa nova aula, na aula número 4. Neste caso, vou agora falar nas propriedades dos determinantes. Antes disso, começo com um exemplo simples, que vamos considerar duas matrizes, a matriz A e a matriz B, como estão aqui a ver. E se fizermos o cálculo do determinante da matriz A, reparamos que, multiplicando a diagonal principal e subtraindo à diagonal secundária, aos elementos que compõem a diagonal secundária, o produto dá 1. Por outro lado, vamos reparar aqui numa coisa, num pequeno pormenor, nós podemos decompor o 5 da forma que está aqui escrito aqui em baixo, 2 mais 3 é igual a 5, e 7 também podemos decompor como uma soma, 3 mais 4. Então, se nós fizermos aqui uma partição deste determinante em dois determinantes, em que a segunda linha se mantém, mas na primeira linha eu desdobro esta soma, portanto fico com no primeiro determinante o fator 2 e o fator 3 e no segundo determinante fico com este fator 3 e este fator 4. Se formos calcular o determinante desta matriz 2, 3, o que é que vai dar o determinante? 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 3, 6, ou seja, dá 0. E se formos calcular este determinante aqui, 3, 4, 2, 3, 3 vezes 3, 9, menos 8, dá 1. Reparem que o determinante da soma destes dois determinantes é exatamente igual ao determinante da matriz inicial. Isto significa que vamos ter aqui uma propriedade determinante. Sempre que tivermos uma linha que seja composta pela soma de dois fatores, nós podemos desdobrar apenas essa linha em dois determinantes, em que a segunda linha se mantém e a primeira são os fatores de soma desdobrados. Portanto, isto vai ser uma primeira propriedade. Comecei com um exemplo, vamos agora para uma segunda propriedade. Se nós considerarmos agora a matriz B, por um lado, portanto, vamos reparar aqui na matriz B. Se olharmos para esta matriz B e fizermos o determinante, que é o que está aqui deste lado, dá 30 menos 28 dá 2. Pronto. Por outro lado, apercebemos que há bocadinho o determinante A era 1, ou seja, o determinante B é o dobro do determinante A. Então vamos ver uma propriedade das entradas da matriz B. Se repararmos, a primeira linha da matriz B pode-se decompor usando o 2 vezes 5, que é o 10, e o 2 vezes 7, que é 14. E se nós retirarmos este 2 cá para fora, ficamos com o determinante da matriz 5, 7, 2, 3. Ora, que é o determinante da matriz A, 5, 7, 2, 3. Portanto, o que nós reparamos, temos aqui uma nova propriedade, que é o seguinte: sempre que tivermos uma linha em que os elementos dessa linha estão multiplicados pelo mesmo fator, reparem, aqui tem o número 2, aqui tem o número 2, esse número pode passar para fora e ficarei apenas com o determinante dos valores que restam, que é o 5, 7, 2, 3. E isto será uma nova propriedade que eu vou falar a seguir, só no caso para matrizes de ordem 2, que pode depois ser generalizado para matrizes de ordem n. Outra coisa, reparem nesta matriz, a matriz 2, 3, 5, 7. Esta matriz é basicamente chegar à matriz A e trocar a linha 1 com a linha 2. Portanto, a matriz A é a matriz 5, 7, 2, 3. Se eu trocar a linha 1 com a linha 2, eu passo a ter a matriz 2, 3, 5, 7. E esta matriz, se repararmos no determinante, dá 14 menos 15, que é igual a menos 1. Isto significa o quê? Que eu vou ter aqui também uma propriedade. Sempre que eu tiver uma matriz e decidir nessa matriz, por conveniência, trocar uma linha, o sinal do determinante vai ser simétrico. E finalmente, no caso da matriz de identidade de ordem 2, basicamente fazendo o produto da diagonal principal menos o produto de elementos da diagonal secundária, vamos ter o valor 1. Então, vou generalizar isto para o caso de matrizes de ordem 2, mas notem que estas propriedades são válidas para matrizes de ordem qualquer, logo que sejam matrizes quadradas. Portanto, a primeira propriedade que eu tinha falado era se eu tiver uma soma numa linha, tanto pode ser na primeira linha, como na segunda linha, como também na primeira coluna, como na segunda coluna. O procedimento é exatamente o mesmo. O que é que se diz acerca deste determinante? O determinante de uma matriz que tem esta estrutura será a soma de dois determinantes. O que é que eu faço? Mantenho a segunda linha e a primeira linha vou parti-la
em dois fatores, ou seja, fica o A11 com o A12 no primeiro determinante, mais no segundo determinante passa a ter o A'11 com a A'12. E é fácil verificar isto usando mesmo a forma de cálculo determinante no caso 2 por 2, porque se vocês multiplicarem este elemento por este, que é a regra dos produtos cruzados, e subtraírem este elemento por aquele, este fator com este fator dá exatamente a soma destes dois determinantes. Portanto, este determinante é o A11 multiplicar por A22 menos o A12 a multiplicar por A21. E este fator é o A'11 a multiplicar por A22 mais, menos, desculpem, o A'12 a multiplicar por A21. E, portanto, se fizerem aqui a propriedade distributiva, o A'11 com o A22, ali está ele, depois tem o menos o A'21 com o A'12, ali está. Depois temos o A'11 com o A'22, aqui está ele, menos o A'12 com o A'21. Portanto, esta propriedade prova-se assim que é válida para matrizes de ordem 2. Claro que se a matriz tiver ordem n, a demonstração faz-se de outra forma, mas continua a ser válida. Podemos, sempre que tivermos uma linha que tenha uma soma de números, eu posso partir essa linha na soma de determinantes. A outra propriedade é, se eu tiver uma linha a multiplicar pelo mesmo número real, esse número pode passar para fora e ficar, passo este alfa para fora e fico só com A'11, A'12, A'21, A'22. E de facto, se repararem, este determinante, se multiplicarem este elemento por este elemento, menos este por este, de facto, dá exatamente igual ao determinante que se obtém multiplicando por alfa. E é óbvio que esta propriedade é válida se o alfa estiver multiplicada ou numa linha ou numa coluna. Aqui é a propriedade que eu referi, reparem que desta matriz para esta matriz, o que é que eu fiz? Troquei a linha 2 com a linha 1, portanto aqui tenho a linha 2 em cima e a linha 1 em baixo, e de facto os determinantes são simétricos. Se multiplicarem este elemento por este e subtraírem este por este valor é simétrico deste, que multiplica este por este e este por este, portanto são valores simétricos. E o determinante da identidade, como vocês sabem, vai ser igual a 1, pronto. Estas, tal como eu tinha dito, estas propriedades são válidas para matrizes de ordem superior a 2. Agora, muito cuidado, que há um erro que em geral é feito. Uma coisa que tenho presente é que se somarmos duas matrizes, o determinante da soma não é a soma dos determinantes. Basta considerar este exemplo aqui, se considerarmos esta matriz A e esta matriz B, se eu somar a matriz A com a matriz B, a matriz que eu vou obter vai ser a matriz 1 menos 1. E o determinante desta matriz é multiplicar este elemento, que dá menos 1, e subtrair este, que dá 0. Portanto, o determinante da soma dá menos 1. No entanto, se repararem, o determinante do A vai dar 0, porque dá 1 vezes 0 é 0, menos 0, e o determinante de B também dá 0. 0 vezes 0, 0 vezes menos 1 é 0, menos 0. E, portanto, o determinante da soma deu diferente da soma dos determinantes. Portanto, muito cuidado com esta propriedade aqui. E, portanto, algumas propriedades sem demonstração, portanto, só têm que saber que estas propriedades são válidas no caso dos determinantes. O que é que nós vamos poder logo concluir? Que o determinante de uma matriz de ordem arbitrária n vai ser 0 se eu tiver duas linhas que sejam múltiplas uma da outra. Ou se uma das linhas for 0. Portanto, se eu tiver uma matriz em que uma das linhas é 0, eu digo logo que o determinante é igual a 0. Se eu tiver uma matriz em que duas linhas são múltiplas da outra, ou múltiplas, e temos o caso em que são iguais, o determinante também vai ser 0. Também vai ser 0 se eu tiver uma das linhas que seja uma soma de múltiplos de outras linhas. O determinante também vai ser 0. Outra coisa é que o determinante não se vai alterar se a uma linha eu adicionar um múltiplo de outra linha. Reparem que isto que está aqui patente é exatamente a operação elementar número 3, que diz que a uma linha eu adiciono outra linha multiplicada por um número real. Portanto, reparem que se vocês utilizarem uma operação de tipo 3 para calcular o determinante, eu nesta propriedade estou a dizer que o determinante não se altera. Mas
Se eu decidir utilizar uma operação elementar do tipo 2, que é multiplicar os elementos de uma linha por um número real alfa, ou seja, multiplicar n linhas, neste caso multiplico todas as linhas por um número real alfa 1, alfa 2, alfa n, reparem que o determinante da nova matriz B, que está toda multiplicada por estes alfa 1, alfa 2, alfa n, vai ser um múltiplo do determinante da matriz inicial. Portanto, a matriz B e a matriz A têm determinantes diferentes. Qual é a relação? É que o determinante da matriz B vai ser alfa 1 até alfa n, o determinante A vai ser um múltiplo do determinante A, em que o fator da multiplicação é o alfa 1 até o alfa n. Também uma propriedade que vocês podem ver perfeitamente com o exemplo, no caso de uma matriz 2 por 2, é que o determinante de uma matriz é exatamente igual ao determinante da sua transposta, não altera. E muito cuidado, esta propriedade é muito importante porque vamos calcular os determinantes das matrizes tendo em conta esta propriedade que eu vou dizer agora, que é o determinante de uma matriz triangular, quer a matriz seja triangular superior, quer a matriz seja triangular inferior, não interessa, vai ser sempre o produto dos elementos da diagonal principal. Portanto, basicamente o que é que eu vou ensinar agora? Portanto, isto são as propriedades determinantes, basicamente o que eu vou ensinar é, dada uma matriz arbitrária, nós podemos calcular o seu determinante usando a regra de Laplace, mas como vocês viram, com os exemplos que eu vos mandei fazer, o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 4 usando o teorema de Laplace exige um bocado de cálculo numérico, vocês têm de fazer bastantes contas, bastantes cálculos. E, portanto, uma forma de contornar estes cálculos é tentar transformar a matriz numa matriz triangular. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu transformo uma matriz numa matriz triangular? Transformo-a usando as operações elementares que já conhecem, que são as operações sobre linhas, que é trocar linhas, multiplicar uma linha por um número e a uma linha adicionar em outra linha multiplicada por um número. E aqui nos determinantes também podem usar operações sobre colunas, porque às vezes dá jeito a usarem operações sobre colunas. E as operações sobre colunas são exatamente iguais às operações sobre linhas. Podem trocar colunas, neste capítulo os determinantes, podem multiplicar uma coluna por um número real e podem uma coluna adicionar outra coluna multiplicada por um número real. Reparem que eu já falei como é que as operações elementares vão alterar o valor determinante. Como se vocês repararem, quando eu faço uma operação elementar do tipo 3, que é esta propriedade aqui, o determinante da matriz não se altera. Quer dizer que quando eu tenho uma matriz A e tento transformá-la na forma triangular, se eu fizer várias operações elementares do tipo 3, o determinante das sucessivas matrizes que eu vou obtendo é exatamente o mesmo do determinante da matriz inicial. Portanto, podemos fazer operações elementares do tipo 3 à vontade. Cuidado com as operações elementares do tipo 2, que é esta que está aqui, porque se eu fizer uma operação elementar do tipo 2, se eu tenho uma matriz A e decido multiplicar uma dada entrada por um alfa, a nova matriz vai ter um determinante que é múltiplo da matriz anterior. Portanto, nós, para podermos utilizar operações elementares do tipo 2, vamos ter que fazer aqui um pequeno ajuste para eu manter sempre o determinante igual ao longo dos sucessivos passos, ao longo dos passos para transformar uma matriz na forma triangular. E aqui atrás, ou à frente, aqui atrás, ou aqui mais à frente, vamos já ver, se eu trocar linhas também me apercebi que o determinante mudou sinal, portanto cuidado, também tenho que ter cuidado quando aplicar uma operação elementar do tipo 1, a matriz inicial e a matriz seguinte depois de aplicar uma operação elementar do tipo 1 têm determinantes simétricos, por isso sempre que eu quiser transformar uma matriz numa matriz triangular, porque é importante, é um outro método de cálculo determinante, visto que se o determinante de uma matriz triangular, tal como está aqui dito, é o produto dos seus elementos da diagonal, eu vou ter que ter cuidado com os ajustes em que as operações elementares do tipo 1 e do tipo 2 me exigem. As do tipo 3, posso usá-las à vontade. Outra propriedade que também tem que saber é que se eu fizer o determinante do produto,
Imaginem, quero calcular o determinante do produto de duas matrizes. É exatamente igual ao calcular o determinante de cada uma delas e multiplicar os seus determinantes. Portanto, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. E, portanto, e aqui está mais ou menos o que já estive a dizer, que é sempre possível utilizar o algoritmo de eliminação de Gauss para calcular o determinante. Porquê? Porque o objetivo, se eu conseguir transformá-la numa matriz triangular, eu posso, para isso, utilizar operações sobre linhas ou sobre colunas e depois digo que o determinante é o produto dos seus elementos da diagonal. Então, é necessário saber que, agora estou aqui a resumir o que eu disse, se eu trocar linhas, isso, uma operação elementar tipo 1, vai-me alterar o sinal do determinante. Foi aquele exemplo inicial que eu dei da matriz A, que troquei duas linhas e vimos que os determinantes não davam iguais, davam simétricos. Se eu multiplicar os elementos de uma linha ou de uma coluna por um número real diferente de zero, também a nova matriz que eu vou obter vai ter determinante que é múltiplo da matriz anterior. Isto é uma operação elementar do tipo 2 e, portanto, cuidado com este pequeno ajuste, já vamos ver como é que isso se processa. E se eu tiver uma operação elementar do tipo 3, que é a soma de uma linha ou coluna, com outra que é multiplicada por um escalar, não vai alterar o valor do determinante. Portanto, temos aqui duas matrizes, uma 4x4 e uma 3x3, nós sabemos já calcular estes determinantes usando o teorema de Laplace. Já sabemos calcular isto usando o teorema Laplace. Agora o objetivo é tentar calcular isto usando as operações elementares e o método de eliminação de Gauss. Então, o que é que vamos fazer na matriz A? Na matriz A vou-lhe aplicar duas operações elementares do tipo 3, aqui à matriz vou somar a linha 2 com a linha 1 e a linha 4 somo com a linha 1. Reparem que a nova matriz que eu vou obter, como resulta da matriz A por uma operação elementar do tipo 3, o seu determinante da nova matriz é exatamente igual ao determinante da matriz A. Portanto, esta matriz aqui tem determinante exatamente igual ao determinante A. Agora, o que é que me dava jeito aqui? Dava-me jeito de trocar a coluna 3 com a 4. Se eu trocar a coluna 3 com a 4, já fico com um zero aqui. E quando eu troco a coluna 3 com a 4, é uma operação elementar do tipo da operação de troca de linhas, esta nova matriz tem determinante simétrico ao daquela. E, portanto, o que eu tenho que dizer é que o determinante desta e o determinante desta nova matriz têm sinais simétricos. Então, eu coloco aqui o sinal menos para dizer que, exatamente isso, se esta matriz tem sinal simétrico ao desta, para eu manter a igualdade, porque isto é uma igualdade, aqui tenho que pôr um menos, porque menos com menos dá mais, ou seja, fico exatamente com o determinante da matriz inicial. E reparem que este menos agora vai-me acompanhar ao longo da minha eliminação. Portanto, está aqui o menos, agora vou fazer outra operação. Porquê? Porque este é pivô, já tenho aqui, este é pivô, já tenho zeros abaixo, tenho aqui um pivô, vou ter que pôr aqui um zero. E, portanto, vou usar uma operação elementar tipo 3, essa não altera o valor determinante, mas tenho que colocar este menos porque veio de uma operação que não alterava o valor determinante. E, portanto, e quando faço esta nova operação, a minha matriz fica na forma triangular superior. Estão a ver? Triangular superior quer dizer que chego aqui, sei logo que o determinante vai ser o produto destes elementos, está menos 2. Portanto, isto é outro processo para calcular os determinantes usando as operações elementares. Claro que poderiam também calcular o determinante desta matriz usando o teorema de Laplace ao longo desta coluna, porque é, ou ao longo desta linha, porque são, ou a coluna ou a linha são os elementos que têm mais zeros. Pronto. Agora para fazer o determinante da matriz B, reparem para esta matriz, eu aqui vou tentar utilizar operações elementares do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, para verem como é que eu chego de uma matriz B a uma matriz triangular. E então, primeiro transformo a matriz B nesta matriz, só que como esta matriz resulta da B usando matrizes elementares do tipo 3, o determinante desta matriz e desta são exatamente iguais, não tenho que me preocupar. E, portanto, fiz as operações e fiquei com esta matriz. Agora, tenho este pivô a 1, zeros abaixo, passo para a segunda linha. Para pôr este pivô a 1, eu tenho que fazer uma operação elementar do tipo 2. Mas esta operação elementar do tipo 2 altera-me o valor do determinante. E como me altera o valor do determinante, o que é que eu vou ter que fazer?
Reparem que esta nova matriz, o determinante desta nova matriz, como resulta desta operação elementar, esta matriz que está cá dentro vai ter o determinante que é simétrico de metade do determinante desta. É simétrico de metade. Quer dizer que para esta igualdade deste determinante ser igual aqui a este determinante aqui, eu vou ter que compensar, para ter uma igualdade, aqui com menos 2. Portanto, se este determinante aqui é metade daquele, mas com o valor negativo, para haver esta igualdade eu multiplico por menos 2 com menos 1/2 dá 1 e fico então com o mesmo valor do inicial. Portanto, resumindo, o que é que vocês têm que fazer sempre? Sempre que usarem uma operação elementar do tipo 2, para as igualdades se irem mantendo, porque eu estou a tentar calcular o determinante de uma matriz decompondo numa matriz triangular superior ou inferior, portanto eu tenho que usar uma cadeia de igualdades e para esta cadeia de igualdades se manter, eu tenho que multiplicar sempre o determinante, quando eu uso uma operação deste tipo, pelo inverso do valor que aqui aparece. Ora, o inverso de menos 1/2 é menos 2. E portanto, não se esqueçam deste passo, que é um ajuste que têm que fazer para esta igualdade se manter, e só se apliquem operações elementares do tipo 2 e, portanto, sabemos que menos 2 a multiplicar por este determinante dá exatamente o determinante desta matriz. Agora, tenho este pivô, zeros abaixo, passo para a segunda linha, este é pivô, no 5 tenho que colocar um 0. Vou usar uma operação elementar do tipo 3. Bem, esta operação elementar não me altera o valor determinante, quer dizer que esta matriz que está aqui tem exatamente o mesmo determinante desta matriz, mas não se esqueçam que este menos 2 agora vai ter que acompanhar sempre a minha fatorização, a minha decomposição. Portanto, o que é que eu vou ter? Vou ter menos 2 a multiplicar por uma matriz triangular em que eu sei que o determinante é multiplicar os elementos da diagonal. Portanto, eu vou ter menos 2 a multiplicar por menos 8 e fico com o determinante de B, que é menos 16. Portanto, na prática, a triangularização da matriz não é muito utilizada. É um método para calcular determinantes. Podem perfeitamente calcular determinantes usando a triangularização, tentando pôr a matriz na forma triangular inferior ou superior, e nesse caso quer dizer que o vosso determinante será o produto dos elementos da diagonal, mas vocês podem fazer um método que vulgarmente se chama um método híbrido, é uma mistura. O que é que podem fazer? Podem escolher uma linha, uma coluna, e podem tentar usar operações elementares para pôr o maior número de zeros possíveis nessa linha, nessa coluna, e depois usar Laplace. E, portanto, temos aqui uma mistura de operações elementares com o método Laplace, que é o chamado método híbrido. Então, faço aqui um resumo. Neste patamar há 3 processos que vocês podem usar para calcular o determinante de uma matriz de ordem superior a 2. Portanto, se a matriz tiver ordem 2, já sabemos que o determinante é calcular, é fazer a regra do produto cruzado, os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Se a matriz tiver ordem superior a 2, o que tem que fazer basicamente, ou utilizam Laplace, que é um método mais laboroso, porque se não tiver zeros tem que calcular muitos determinantes. Portanto, podem também usar a triangularização, é outro método, colocar zeros abaixo, mas se chegarem a um determinado patamar da triangularização, tentarem colocar zeros e for difícil, vocês podem usar o método híbrido, colocar o máximo de zeros possíveis e depois usam Laplace, que é o exemplo que eu tenho aqui. Portanto, eu aqui, se repararem nesta matriz, já tenho aqui 2 zeros nesta segunda coluna, então penso assim, bem, se eu colocar aqui mais um 0, aplico Laplace nesta coluna e fica muito mais simples. E foi o que foi pensado, faço a linha 4 menos a linha 1 e quando faço, aparece-me aqui um 0. Depois, o que é que faço a seguir? Aplico Laplace a esta coluna. E quando se aplica Laplace a esta coluna, como é que diz a regra de Laplace? São os elementos não nulos da coluna a multiplicar pelos seus cofatores. Neste caso só tem este elemento. Então fica o 1 a multiplicar pelo cofator do 1. Qual é o cofator? Será menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da matriz que se obtém se eu eliminar a linha onde está o 1 e a coluna onde está o 1. E nesse caso vou ficar com a matriz 1, 2, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 0. E este determinante aqui, este determinante que está aqui,
desculpem lá, dá menos. Este determinante que está aqui, vocês podem calculá-lo outra vez, não é? Tem agora aqui o determinante, uma matriz 3 por 3, podem calculá-lo outra vez usando o teorema de Laplace aplicado agora a esta linha. E, portanto, se aplicarem agora a esta linha, vão ficar aqui com este 1, este menos que já vem de trás, não é? Já vem desta operação aqui, o menos 1 elevado a 3 que dá menos, e portanto para calcular este determinante vou aplicar Laplace neste bocado aqui, e vou ficar então com este menos, com o 1, a multiplicar pela posição dele, está na terceira linha, segunda coluna, que é o cofator, vezes o determinante que se obtém se eu eliminar a linha do 1 e a coluna do 1. Vou ficar com 1, 1, 3, 1. E, portanto, aqui 3 e 2 dá 5, dá negativo, com negativo dá positivo. É só fazer o determinante 2 por 2, que é a regra dos produtos cruzados. Fica 1 vezes 1, menos 3 vezes 1, dá menos 2. Portanto, neste patamar já tem 3 métodos para calcular o determinante e ficamos a saber que o determinante, de facto, é bastante importante, porque o determinante permite-nos saber quando é que uma matriz é invertível, ou seja, uma matriz vai admitir inversa quando o seu determinante for diferente de zero. Portanto, eu vou usar a notação, nas folhas também aparece esta notação, a matriz é invertível ou não singular. Não singular, quer dizer que ela é uma matriz invertível, quer dizer que admite inversa. Se lembrarem, para uma matriz ser invertível tem que satisfazer esta equação aqui, esta igualdade. A matriz a multiplicar pela sua inversa tem que dar igual à identidade. Vamos-lhe aplicar determinante deste lado e vamos-lhe aplicar determinante daquele. Se eu aplicar determinante a ambos os lados, eu aqui vou ter o determinante de um produto. E o determinante de um produto é o produto dos determinantes e, portanto, eu passo a ter uma forma para calcular o determinante da inversa. O determinante da inversa de uma matriz vai ser 1 sobre o determinante A. E reparem que para esta expressão ter sentido, o determinante A tem que ser diferente de zero. E aqui vem a tal condição. Para ela ser invertível, para o A menos 1 existir, este determinante tem que ser diferente de zero. Pronto, e ficamos por aqui. Nesta aula, basicamente, o que é que foi focado? Foram focadas algumas propriedades. Porque é que essas propriedades foram focadas? Foram focadas, basicamente, para se poderem depois aplicarem no método de eliminação de Gauss, para poder transformar uma matriz arbitrária A numa matriz ou triangular ou numa matriz com bastantes zeros, para depois podermos usar Laplace. Reparem que as operações elementares, no caso dos determinantes, neste capítulo que estamos a dar, têm que ser usadas com cuidado. Isto significa que se usarmos operações do tipo 3 não há problema nenhum, não afetam o valor determinante. Se usarmos uma operação de tipo 1, que é troca de linhas, temos que, quando estamos a fazer a nossa eliminação de Gauss, colocar o sinal menos sempre que fizermos uma operação, porque a nova matriz que vamos obter vai ter sinal simétrico à matriz inicial, e sempre que usarmos uma operação elementar do tipo 2, temos que compensar sempre a nossa matriz com o seu inverso para o produto desse número pelo determinante da matriz que se obtém ser igual ao inicial. Pronto, ficamos por aqui, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, usem a ferramenta Moodle para perguntarem, usem o fórum para tirarem dúvidas em comum, tentem comunicar uns com os outros, que é uma forma também de trocarmos ideias, e eu vou propor no Moodle quais são os exercícios que poderão fazer sobre esta parte. E amanhã, ao fim da tarde, depois eu apresentarei as sucessivas resoluções. Mas primeiro gostava que tentassem entender o conteúdo desta aula, tentassem fazer os exercícios que eu vou propor e depois, ao fim da tarde, vissem as minhas resoluções. Não tenho mais nada a dizer. Um bom estudo para todos, fiquem em casa, já estamos quase a superar esta fase e, portanto, vamos ter coragem, que isto está quase no fim. Até à próxima aula.